Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos mais para um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar, né? Aquele que nela andar não se desviará, mas tenha caráter para com Deus. Então a gente parou no último vídeo, no finalzinho do 16. Nós vamos iniciar aqui no 17 de Atos dos Apóstolos. E o textuário da palavra fala assim: Paulo em Tessalônica e em Bereia. Vou lá para essa aqui que a letra é maior. E passando por Antípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles, e por 3 shabates arrazoava com eles, com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos, perversos da pior espécie, e ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora diante do povo. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui, os quais Jason recebeu. E todos esses são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram o povo e os governantes das cidades que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jason e dos outros, eles o deixaram ir. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era pregada por Paulo em Bereia, foram até lá e agitaram o povo. E então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para que ele fosse até o mar, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. E os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais rápido possível, eles partiram. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos epiroseus e estoicos o enfrentaram, e alguns diziam: o que quer dizer este tagarela? Alguns outros: ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque eles pregava a Jesus e a ressurreição. E tornando, levaram ao Areópago, dizendo: nós poderíamos saber que nova doutrina é essa da qual tu estás falando? Porque nos trazes certas coisas estranhas ao nossos ouvidos. Nós queríamos, pois, saber o significado destas coisas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos, pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar na qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a toda a vida, a respiração e todas as coisas.
E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem ao Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando os dos mortos. E ele, ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam: te ouviremos novamente acerca deste assunto. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e outros com ele. 18. Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. Após essas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e, encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates, e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, opondo-se e blasfemando, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem, chamado Justus, um que adorava a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram, e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tem muitas pessoas nesta cidade. Ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus fizeram uma insurreição de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar o Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-o diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. E Paulo, depois disso, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Sengreia, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém, mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso, e tendo desembarcado em Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu para Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras.
Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E, querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muitos aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia aos judeus, publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. 19. Terceira viagem missionária de Paulo, prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. 19. E aconteceu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste de vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Ele disse-lhes: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus andarilhos exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal do sacerdote, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram, nus e feridos daquela casa. E isso foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta de seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: Homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses, aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo essas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios.
e toda a cidade encheu-se de confusão. E capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhes que eles não se arriscassem ao entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre acenando com a mão, que queria fazer sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram, durante umas 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: Homem de Efésio, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que essas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxeste não são ladrões de igreja, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto, e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje. Havendo causa alguma que possamos justificar essa multidão. E tendo dito isto, ele despediu a assembleia. 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os saiu para a Macedônia. E tendo passado por aquelas regiões, e lhe dando muitas exortações, veio à Grécia, e ali permaneceu por 3 meses. E quando os judeus lhe fizeram cilada, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo a Gaio de Derbe, e Timóteo, e da Ásia Tíquico, e Trófimo. Esses, indo adiante, esperaram por nós em Troade. E nós navegamos de Filipo, depois dos dias dos pães ázimos, e fomos ter com eles em Troade, depois de 5 dias, onde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continua seus discursos até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida está nele. E, subindo novamente, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até a alvorada, e assim ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo, e ficaram muito confortados. E nós, indo na frente até o navio, navegamos até Assos, onde pretendíamos receber Paulo, porque assim ele ordenara, querendo ele mesmo ir a pé. E quando nos encontrou em Assos, nós o tomamos e chegamos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. E no dia seguinte, chegamos a Samos. E tendo permanecido em Trógilo, no dia seguinte chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, e chamou os anciões da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhe: Vós sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente de casa em casa,
testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro nesse dia que sou limpo do sangue de todos os homens, porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenham cuidado, pois de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiais, lembrando-vos de que, durante 3 anos, eu não deixei de visitar a cada um de vós, noite e dia com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que essas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda palavra que ele disseram, que ele nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até ao navio. Gente, vou parar aqui no finalzinho do 20. Depois a gente inicia no 21. Aqui, esses capítulos mostram as viagens de Paulo pela Ásia, por Éfeso, por várias cidades na qual Deus o mandou ele ir para pregar o seu evangelho. Então, pessoal, essa foi a leitura dos capítulos de hoje. Eu espero que vocês leiam a Bíblia, entre no seu quarto, converse com Deus em secreto e vai ler as escrituras e peça a sabedoria que do céu Deus nos dará. Mas tenha caráter para com Deus, ok? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Tchau, pessoal.